Deus, quero que hoje sobre um pouquinho mais de tempo para a gente orar. Nós precisamos orar pelos enfermos, né? Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos 45. Quero falar de um assunto poderoso que nós precisamos conhecer. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer é um princípio, talvez não seja um assunto novo, mas nós precisamos ter foco nesse assunto. Salmo 45, apenas o versículo 1. É um tema poderosíssimo. A fé através das palavras que falamos. De boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Quero que você feche seus olhos. Vamos nos render ao Espírito Santo. A palavra diz: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Vamos nos colocar agora, aleluia. Oi, canta lá, shurianda la balai, canta shuricaia da na dimensão do Espírito, sujeitos ao Espírito Santo, para que ele venha nos revelar a palavra de Deus, venha falar conosco através desse tema maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. A fé por meio das palavras que falamos. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Oh, querido Espírito Santo, tu és maravilhoso, tu és bem-vindo aqui nesta manhã. Nós queremos em Ti, Senhor, Deus, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo quanto neles há. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus onipotente, Deus onisciente, Deus onipresente, Deus que salva, que cura, que liberta. Toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor. Aleluia. Deixa o Espírito Santo entrar, invadir, derramar, fluir através da sua vida, irmão. Nós precisamos da vida de Deus em nós. Andaramastecaias, na carne nós não podemos agradar a Deus, mas no Espírito Santo. O Deus Espírito Santo que habita em nós. Vamos desfrutar dessa comunhão maravilhosa nesta manhã aqui na presença do Senhor Jesus. Damos toda a honra a Ti, Senhor. Honramos a Ti, ó Pai. Honramos a Ti, ó Filho. Honramos a Ti, ó Espírito Santo, porque Tu és a razão da nossa vida, da nossa vitória. Aleluia. E agora nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Queremos que o Senhor venha, querido Espírito Santo, venha nos instruir, venha nos ministrar, venha nos ensinar, venha avivar a Tua palavra. Aviva a Tua palavra, Senhor, nesse momento agora, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome. Amém? Amém. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Veja o que Davi está dizendo aqui, né? A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Ou seja, como que é isso? Através das minhas línguas eu posso escrever uma história. Nós escrevemos, irmãos, a história da nossa vida através da nossa boca, através da nossa língua, através dos nossos lábios, através daquilo que nós falamos. É sobre esse assunto que nós
estamos introduzindo a palavra de Deus, a fé através das nossas palavras. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor, não apenas um escritor, mas um habilidoso escritor. Nós escrevemos a história da nossa vida, porque a fé, ela é através das nossas palavras, através daquilo que falamos. E eu quero falar sobre isso, sobre o poder das palavras, porque o poder das palavras é que move a mão de Deus. O mundo espiritual é movido através daquilo que nós falamos. Os anjos de Deus se movem, os anjos são poderosos, eles foram criados para o serviço, são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos estão a nosso serviço, para nos guardar, para nos livrar de todo o mal. Mas como que nós movemos o mundo espiritual? Através das palavras que falamos. Através de uma batalha espiritual, Daniel estava orando, guerreando contra o poder das trevas, e depois de 3 semanas e 21 dias de jejum e oração, o anjo veio. O anjo, depois de travar uma batalha no mundo espiritual, o anjo veio, e o anjo disse uma coisa para ele, está revelado na palavra de Deus: eu vim por causa das tuas palavras. Veja, irmãos, através das palavras de fé, crer com o coração e confessar com a boca, falar com a boca é poderosíssimo. O mundo espiritual, os anjos de Deus que estão a nosso serviço são movidos. Também o agir de Deus, a mão de Deus é movida pelas palavras que nós falamos. Aquela mulher Cirofenícia, que tinha uma filha horrivelmente endemoniada, aquela mulher procura Jesus, ela ora, ela busca Jesus, e depois de tanta persistência, ela se aproxima de Jesus, e Jesus diz para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E aquela mulher faz uma declaração de fé: Senhor, mas os próprios cachorrinhos, eles se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus viu a declaração daquela mulher, e Jesus admirou aquela fé, e Jesus disse: ó mulher, grande é a sua fé, seja feito como queres. Vai. O demônio já saiu por causa dessa palavra, por causa da palavra que a mulher disse, por causa da sua afirmação de fé, por causa da sua firmeza. Ela se manteve firme, e ela declarou a sua vitória. Então, irmãos, o mundo espiritual é movido pelas palavras que nós falamos. E eu quero falar com você 5 razões porque como devemos expressar a nossa fé através das nossas palavras. Em primeiro lugar, Provérbios capítulo 18, versículo 21. Nós estamos apenas olhando a palavra de Deus nesta manhã. Provérbios capítulo 18, versículo 21. É muito importante você saber que é através da sua boca, através dos seus lábios, que você escreve a história da sua vida. E nós precisamos ser habilidosos para escrever uma linda história para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa sociedade. Quando nós estamos abrindo a nossa boca, quando nós estamos falando a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus,
nós estamos escrevendo uma linda história para a nossa vida. Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, em primeiro lugar, declare sempre a sua vitória. Declare a sua vitória. Muitas pessoas não conhecem o poder das palavras, não sabem que a morte e a vida estão no poder da língua. Não apenas a vida, mas a morte também. Há poder positivo e há poder negativo nas palavras que nós falamos. Veja, irmão, nós somos criados, nós somos formados por Deus com esse poder. E a Bíblia diz: há poder em nossas palavras, e o poder de morte e o poder de vida. Onde está esse poder? Está em nossa língua, naquilo que nós falamos. Então nós devemos sempre declarar, não a derrota, mas declarar a vitória. Aquilo que nós falamos é aquilo que nós vamos receber, é a história que nós estamos escrevendo. Então nós temos que escrever uma história bonita. Nós temos de falar, olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus diz a nosso respeito, a respeito da nossa família, da nossa igreja, do nosso futuro, do futuro da nossa pátria. E nós temos de ser sábios. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Significa, nós temos de ser sábios nas palavras que nós falamos. Se nós falarmos derrota, nós estamos escrevendo uma história de derrota. Se nós falarmos vitória em todas essas coisas, porém somos mais do que vencedores. Você sempre deve dizer: eu sou mais que vencedor, eu sou um vencedor. Aquilo que você fala é escrito nas tábuas do seu coração. Aquilo que você diz repetidamente passa a ser a sua fé, a fé do seu coração. Por isso que nós temos de meditar na palavra de Deus de dia e de noite e confessar a palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, declare sempre a sua vitória. Em segundo lugar, Provérbios capítulo 6, versículo 2. Estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Veja aqui, irmãos, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Nunca fale de forma negativa. Nós nunca devemos falar de forma negativa. Eu não consigo, eu não posso, não tenho dinheiro, não dá, não tem jeito, essa doença não tem cura. Quando nós falamos assim, nós estamos enredando-nos. Nós mesmos estamos nos colocando debaixo de julgos espirituais, porque há poder nas nossas palavras. Então você nunca deve falar de forma negativa. A palavra de Deus é positiva. Deus diz: eu é que sei o que tem para vocês, pensamento de paz e não pensamento de derrota, de destruição. É muito sério, irmãos, o poder das nossas palavras. Nós temos o poder de abençoar e de amaldiçoar também. Jesus amaldiçoou a figueira, mas a Bíblia diz que nós temos de abençoar e não amaldiçoar. Abençoar é falar o bem, declarar o bem, confessar a palavra de Deus. Por isso nunca fale de forma negativa. Isso é maravilhoso, isso é sabedoria. Deus nos deu a sua palavra para nós falarmos conforme os oráculos de Deus, para nós falarmos conforme a palavra de Deus. Eu sei que não é fácil quando nós estamos
numa circunstância negativa, numa circunstância de enfermidade, numa circunstância de falta de dinheiro. Não é fácil, mas a Bíblia diz: o meu justo viverá pela sua fé. Viver pela fé significa: eu estou fundamentado na palavra de Deus, eu vivo firmado na palavra de Deus. O apóstolo Pedro estava pescando e não conseguiram apanhar nada, nem um peixe sequer. E depois de um tempo de frustração, eles ouvem a palavra do Senhor e diz: lançai a rede mais profundo. E Pedro então disse: olha, Senhor, diante dessa circunstância nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos e não conseguimos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, encheram os barcos e quase transbordavam de tanto peixe. Veja, irmãos, o segredo do sucesso, o segredo da prosperidade, o segredo de uma vida vitoriosa é a palavra de Deus. Mas o que fazer com a palavra de Deus? Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e são apenas ouvintes da palavra de Deus, mas não são praticantes da palavra de Deus. E a Bíblia diz que o homem sábio é aquele que ouve a sua palavra e pratica a sua palavra. Como que é praticar a palavra de Deus? Nós não podemos dizer que somos praticantes da palavra de Deus se nós ouvimos a palavra de Deus e a nossa boca sempre está falando contra a palavra de Deus. Nós temos de ter nossos pensamentos alinhados com a palavra de Deus e a nossa língua com a palavra de Deus, porque aquilo que nós falamos é o que acontece em nossas vidas. Por isso que nunca devemos falar negativamente. É muito sério. As pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não creem nessa verdade da palavra de Deus. Esse é um ensinamento poderosíssimo para você jamais esquecer que há poder nas suas palavras e que as pessoas podem se enredar com aquilo que elas estão falando no seu dia a dia. Nós temos de falar no nosso dia a dia, não só aqui na igreja. A nossa fé é para a nossa vida. O meu justo viverá pela sua fé. Aleluia. A nossa vida, nós podemos ter uma vida vitoriosa, alcançar as bênçãos de Deus, tomar posse das bênçãos de Deus através das palavras que nós falamos. Por isso, nunca fale de forma negativa. O poder das palavras move a mão de Deus. Deus disse: as minhas mãos não estão encolhidas. A mão de Deus não está encolhida, irmãos. Olha, mas por que será que Deus não me ouve, hein? Deus não ouve a minha oração. A mão de Deus está estendida. Os ouvidos de Deus não estão surdos para que não possa ouvir. Mas nós movemos o mundo espiritual através das palavras que nós falamos. Tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Há muita coisa que precisa ser ligada na terra, e há muita coisa que precisa ser desligada aqui na terra, e através das palavras que falamos é que nós desligamos ou ligamos. Muitas vezes uma enfermidade, Jesus ensinou que as enfermidades são jugos espirituais que precisam ser desligados, e nós desligamos esses jugos através das palavras de fé que nós falamos. Em terceiro lugar, você recebe o que você diz. Marcos capítulo 11, versículo 23. Esse é um ensino poderosíssimo da palavra de Deus através de Jesus. Jesus ensinando aqui a respeito da fé. Os discípulos estavam maravilhados com o que Jesus tinha feito. A experiência da figueira que secou quando Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti.
E no dia seguinte essa figueira estava seca, ela secara desde a raiz. Os discípulos ficaram maravilhados com aquilo, com aquele poder, com aquele milagre. Uma figueira que secou através das palavras que Jesus tinha falado. Não foi através de uma outra ação natural. Simplesmente Jesus falou: nunca, jamais, como alguém fruto de ti. E como resultado disso, a figueira secou. E eles ficaram maravilhados. E Jesus disse: olha, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus estava ensinando aqui a respeito da fé. A fé através das palavras que nós falamos. Aquilo que nós falamos acontece. O que Jesus falou, aconteceu. Se você falar e crer com o seu coração e não duvidar que aquilo que você falou vai acontecer, porque a fé, ela é expressa através das palavras que nós falamos. Escrevemos uma história através da pena da nossa língua. Isso é poderoso. Você come do fruto daquilo que você falou. Deus é um Pai maravilhoso. Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para todos os seus filhos. Se quiserdes me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus, crer em isso, olhar para a palavra de Deus. Isso é meu, essas promessas, ou essa promessa me pertence. E você confessar aquilo, você está semeando a palavra de Deus no seu coração, e você vai no seu tempo comer, desfrutar daquilo que você falou. Isso é poderoso, irmãos. Então você recebe o que você disse. Jesus disse isso: crer que se fará o que diz, e assim será com ele. Você precisa crer. Como crer? Crer que vai ser feito aquilo que você diz. É você quem diz, é você quem determina, é você quem escreve a história, é você que escreve de acordo com a palavra de Deus. Se você é apenas ouvinte da palavra de Deus, mas você não crê com o seu coração e confessa com a sua boca, esse é o espírito da fé. Crer com o coração e confessar com a boca. Isso é poderoso, porque você recebe aquilo que você diz. Muitas pessoas não recebem o que pedem em oração devido à falta de entendimento sobre a confissão. A confissão significa dizer a mesma coisa, dizer o que Deus diz em sua palavra. Por isso que Jesus disse: tende fé em Deus. E ele estava ensinando a como ter fé em Deus. É você afirmar a sua palavra e crer que se fará aquilo que você diz. Deus vai fazer. A mão de Deus move através daquilo que nós falamos. Deus está aguardando o que você falar. Ele vai fazer na sua vida ao seu tempo. Em quarto lugar, Hebreus capítulo 4, versículo 14. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Conservemos firmes a nossa confissão. A confissão da palavra de Deus. Aqui não se trata de confissão no sentido negativo, confissão do pecado. A confissão, Jesus é o sacerdote da nossa confissão. Jesus está no céu
à destra de Deus, e ele é o sacerdote da nossa confissão. Aquilo que nós confessamos aqui é aquilo que vai acontecer. Confesse as promessas de Deus e elas se tornarão realidade na sua vida. A nossa fé é fundamentada na palavra. Nós olhamos para a palavra, aquilo que Deus diz é aquilo que nós falamos. Muita gente quer exercer uma fé emotiva, uma fé sem fundamentos, uma fé que não está firmada na palavra de Deus. Por isso que Pedro diz: sobre a tua palavra lançarei a semente. A nossa fé é sobre a palavra de Deus, ela tem um fundamento. A palavra de Deus na nossa boca é poderosa. Quando Elias disse para aquela mulher: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará. Elias não estava falando de acordo com aquilo que ele estava vendo, porque a mulher não tinha praticamente comida nenhuma. Ele estava falando a palavra de Deus, e a Bíblia diz que conforme a palavra de Elias, eles comeram, ele, ela e a família, por muitos dias. Deus fez um milagre. A mão de Deus foi movida através da palavra do profeta. Muitos falam só aquilo que eles estão vendo, ouvindo, mas nós, irmãos, vivemos pela fé. Nós confessamos, nós declaramos, confessamos as promessas de Deus e elas se tornam realidade em nossas vidas. Muitas pessoas não recebem de Deus porque desconhecem ou porque não praticam a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus significa a palavra de Deus na nossa boca, porque nós escrevemos a história da nossa vida com aquilo que nós falamos. E em quinto lugar, para nós encerrarmos, Salmo 1, os primeiros versículos de 1 a 3. Salmo capítulo 1. Esse é um salmo poderoso que fala da palavra, do exercício da nossa fé, através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes e através da nossa palavra. Bem-aventurado, começa dizendo bem-aventurado, muito feliz, próspero, bem-sucedido. Todos nós queremos ser vencedores, prósperos, bem-sucedidos. Esse salmo, ele aponta o caminho, ele mostra como fazê-lo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vamos começar aqui de trás para frente, versículo 3. Esse homem, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso aqui é a palavra de Deus que está dizendo. Quantos querem ser bem sucedidos na vida, né? Quantos querem ser vencedores na vida? Quantos estão lutando para ser bem sucedidos? Aqui está o segredo, aqui está a chave. E essa chave está relacionada com o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a chave, a palavra de Deus é o segredo para uma vida vitoriosa. Nós temos de amar essa palavra, nós temos de conhecer essa palavra. Essa palavra tem de estar no nosso coração e na nossa boca. Aleluia. Bem-aventurado, muito feliz, vitorioso, próspero, abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Significa nossos pensamentos, a filosofia do homem natural. Nós não seguimos os pensamentos do homem natural. Nossa vida, nossos pensamentos, eles vêm da palavra, do meditar na palavra de Deus.
Nós precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Todos os dias, abrir a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Meditação cristã significa introduzir os pensamentos de Deus na nossa mente. Isso é poderoso, nós gerenciarmos nossos pensamentos, nós termos os pensamentos de Deus, não nos deixarmos contaminar com a filosofia, com os pensamentos dos ímpios. Nós não somos pessoas naturais, nós somos espirituais. Nós vivemos pela fé, nós vivemos pela palavra de Deus. Nós temos de trabalhar com a nossa mente, ter os pensamentos de Deus, para que nós possamos ter atitudes verdadeiras, atitudes que nos levam a uma vida vitoriosa, e não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Aqui um contraste, né? Caminho dos pecadores. Os pecadores, eles têm uma maneira de pensar, nós temos outra maneira de pensar. Nós temos os pensamentos de Deus. Há uma diferença no caminho do homem natural e no caminho daquele que anda com Deus. Por isso que a pessoa precisa converter seus pensamentos, mudar a sua mente, como nós vimos no domingo passado. Se alguém quer experimentar a vontade de Deus, se alguém quer desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisa mudar sua mente, precisa mudar seu modo de pensar, precisa pensar nos padrões da palavra de Deus, daquilo que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário, e tomar posse disso. Por isso que a palavra de Deus não se detém no caminho dos pecadores. Para andar com Deus, nós temos de andar na palavra. Andando com Deus, nós estamos num caminho vitorioso, num caminho de saúde, num caminho de prosperidade, num caminho de paz, num caminho de segurança. Aleluia! Porque nós estamos na luz, nós estamos andando num caminho vitorioso quando andamos na palavra de Deus. Não se detém no caminho dos pecadores. Atitudes, nossas atitudes. Mas aqui fala também: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Estes são os que falam, mas não falam alinhados com a palavra de Deus. Os escarnecedores é quando a pessoa está falando alguma coisa contrária à palavra de Deus, desalinhado da palavra de Deus. Nós não podemos viver uma vida falando coisas que não estão na palavra de Deus. Nós temos de confessar a palavra de Deus. A fé é a confissão da palavra, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A confissão da fé traz à existência aquilo que está escrito. Nós podemos ver os profetas sempre dizendo: está escrito, está escrito. Nós temos de viver aquilo que está escrito. Então fale a palavra de Deus e serás bem sucedido em tudo. Por isso nós devemos amar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e comer os frutos. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Você que pratica a palavra de Deus, que tem a palavra de Deus na sua mente, que medita na palavra de Deus, que tem a palavra de Deus na sua boca, nas suas atitudes, você é como essa árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você está semeando aquilo que você fala. Palavras também são sementes, e você vai colher. Que você tenha uma ótima colheita,
que você possa escrever uma linda história a partir de hoje, que você possa reescrever a sua história através da fé, por meio das palavras que você fala. Amém?